toco o apito e virei ao seu encontro, rapaz. Fim de semestre, professor. Suponho que o senhor não demora a viajar, disse uma pessoa que não faz parte deste professor de ontografia assim que os dois se sentaram, um ao lado do outro, à mesa do banquete oferecido no salão acolhedor da Universidade do Sr. James. O professor era jovem, elegante e articulado. Sim, disse ele. Neste semestre meus amigos estão insistindo para eu jogar golfe e pretendo ir à Casa Leste, melhor dizendo, a Burnstone, imagino que você conheça, por uma semana ou 10 dias para praticar o esporte. Devo partir amanhã. Ah, Parkins, disse quem estava do lado oposto. Se você vai a Burnstone, gostaria que desse uma olhada no local onde está situada a comunidade dos Templários e me dissesse se vale a pena fazer lá uma escavação durante o verão. Como se supõe, quem se dirigiu ao professor era alguém ligado a antiquários, mas uma vez que ele somente neste prólogo, não há necessidade de se fornecer suas credenciais. Com certeza, disse Parkins. Se você me fornecer uma descrição do lugar quando eu voltar, farei o melhor possível para lhe dar uma ideia do terreno, ou poderia escrever-lhe se me disser onde vai estar. Não se preocupe, obrigado. É que estou pensando em levar minha família até lá, e ocorreu-me que, assim como pouquíssimas comunidades de templários na Inglaterra foram devidamente planejadas, eu teria a oportunidade de fazer alguma coisa útil nos dias de folga. O professor torceu um pouco o nariz diante da ideia de que planejar tal comunidade poderia ser considerado útil. O homem prosseguiu. O local, devido que alguma coisa seja visível acima do solo, deve ser bem próximo à praia atualmente. Como se sabe, o mar invadiu bastante aquela região do litoral. Devo supor, de acordo com o mapa que fica a 1 quilômetro e pouco do Globin, no extremo norte da cidade, onde você vai ficar. Bem, a propósito na Globin, disse Parkins, reservei um quarto nessa hospedaria. Não consegui vaga em nenhum outro lugar. Parece que a maioria das hospedarias fecha durante o inverno e no momento estão-me dizendo que o único quarto disponível tem 2 camas. E que não há onde colocar a outra cama e coisa e tal. Mas preciso de um quarto bem espaçoso, pois vou levar alguns livros e pretendo trabalhar um pouco, embora não me agrade ter uma cama vazia, sem falar de 2, no que posso chamar por enquanto do meu local de trabalho. Imagino que posso improvisar durante o curto período em que vou ficar por lá. Você chama de improvisação ter uma cama, mas no quarto, Parkins? Disse alguém um tanto ríspido, sentado do outro lado. Olha aqui, eu vou até lá para ocupar essa cama. Farei companhia a você. O professor estremeceu, mas conseguiu rir educadamente. Certamente, Rogers, para mim seria muito bom. Mas suponho que para você seria bastante monótono. Você não joga golfe, joga? Não, graças a Deus, disse o Sr. Rogers bruscamente. Bem entenda, quando eu não me estiver escrevendo, o mais certo é que esteja no campo de golfe e isso. Quer dizer, pode ser bem entediante para você, imagino. Ah, não sei. Deve haver algum conhecimento meu por lá. Mas é claro, se você não quer a minha presença, diga logo, Perkins. Não me vou ofender. A verdade, tal e qual você sempre nos diz, nunca ofensiva. Perkins era na realidade muito educado e sincero. Não é de se admirar que o Sr. Rogers alguma vez se aproveitasse do conhecimento que tinha dessas características. No íntimo, Perkins agora lidava com um conflito que por alguns instantes impediu-o de responder. Passado esse intervalo, disse: Olha, se quer a pura verdade, Rogers, eu estava pensando se o quarto a que me refiro seria, de facto, bem espaçoso para nos acomodar confortavelmente. Inclusive, atenção, eu não diria isso se você não tivesse me pressionado. Se você não seria uma espécie de obstáculo no meu trabalho.
Rogers deu uma gargalhada. Excelente, Parkins, disse ele. De acordo. Prometo não interromper o seu trabalho, não perturbá-lo. Não vê se você não quiser. Mas pensei que me seria muito bem na função de espantar fantasmas. Nesse ponto da conversa é possível que Rogers tenha piscado ou cutucado quem estava ao meu lado. É possível também que Perkins tenha rebestido. Desculpe, Perkins, continuou Rogers. Eu não deveria ter falado assim. Esqueci-me de que você não admite leviandade em relação a esses assuntos. Bom, disse Perkins, desde que você mencionou o tópico, reconheço sinceramente que não aprecio conversa vazia a respeito do que você chama de fantasmas. Um homem na minha posição, continuei, elevando um pouco a voz, deve ter, é o que eu acho, o máximo de cuidado de não demonstrar que aprova crenças generalizadas em tais assuntos. Como você sabe, Rogers, eu deveria saber, pois penso que jamais ocultei minhas ideias. Não, de certo que não, meu caro, retrucou Rogers outra vez. E considero que qualquer sinal de aprovação da existência de tais coisas equivale a renunciar a tudo o que eu considero mais sagrado. Mas receio que não consegui captar sua atenção. Sua total atenção foi o que o Dr. Blimber disse na realidade. Interrompeu de Rogers, demonstrando claramente um intenso desejo por exatidão. Mas peço-lhe desculpas, Parkins. Estou interrompendo. Não, de modo algum, disse Parkins. Não me recordo de Blimber. Talvez ele tenha me antecedido. Afinal, não há necessidade de prosseguir com o assunto. Estou certo de que você entenda o que quero dizer. Sim, disse Rogers bem depressa, de certo. Vamos nos aprofundar neste tópico em Bornston em outro lugar. Ao repetir o diálogo acima, tentei passar a impressão que me causou de que Parkins era um tipo de velha senhora com o seu jeito de matraquear, totalmente destituído de humor e tristeza. Mas era ao mesmo tempo destemido e verdadeiro quanto às suas convicções, e um homem digno de maior respeito. Pode ser que o leitor não perceba, mas esse era o perfil de Parkins. No dia seguinte, Parkins conseguia, como esperava, deixar a universidade e seguir para Burston. Foi recepcionado no Globe Inn, instalado num quarto espaçoso com 2 camas, das quais havíamos falar, e antes de se deitar para descansar, arrumou na mais perfeita ordem o material para o trabalho, sobre uma ampla mesa localizada na extremidade do cômodo. De 3 lados estava circundado por janelas voltadas diretamente para o mar. E à esquerda e à direita projetava-se a praia ao norte e ao sul, respectivamente. Ao sul podia-se ver o vilarejo de Burston, ao norte não se via casas, somente a praia e o pequeno penhasco que ficava ao lado. Logo em frente havia uma faixa discreta de vegetação irregular, salpicada de velhas âncoras, cabestrantes, coisas assim. Em seguida um caminho largo e depois a praia. A despeito da distância que um dia existiu entre a Globe Inn e o mar, agora não mais de 50 metros os separavam. O restante dos hóspedes da pousada era um composto, é claro, dos jogadores de golfe e incluía alguns elementos que requerem especial atenção. A figura mais notável talvez fosse um secretário de uma sociedade de amigos historiadores militares filiados a um clube de Londres. Um sujeito dotado de voz de potência incrível e de ideias acentuadamente protestantes. Tais ideias rapidamente se extinguiram depois que assistiu aos sermões do pastor, um homem de respeito cujos rituais tendiam ao picaresco, fato que ele procurava manter sob panos quentes em diferença à tradição anglicana oriental. O professor Parkins, cuja determinação era uma das suas principais características, passou a maior parte do dia seguinte à sua chegada a Burston praticando golfe na campanha do Coronel Wilson, e durante a tarde, seu aprimoramento do jogo era ou não o motivo, não sei ao certo. O comportamento do coronel tornou-se tão sombrio que mesmo Parkins rejeitava a ideia de caminhar com ele de volta à pousada.
Decidiu, após um olhar furtivo àquele bigode eriçado e àquelas feições avermelhadas, que seria mais sensato deixar que o chá e o fumo influenciassem o coronel da melhor maneira possível, antes que o jantar tornasse o encontro inevitável. Hoje à noite vou caminhar de volta à pousada, pensou. Sim, e dar uma olhada. Vai haver claridade suficiente nas ruínas que Disney mencionou. A propósito, não sei exatamente onde estão, mas é possível que acabe tropeçando nelas. Foi o que fez, devo dizer, no sentido mais literal, pois ao se afastar do campo de golfe na direção da praia de Seixos, seu pé se prendeu entre uma raiz de tojo e um pedregulho, e lá se foi ele ao chão. Quando se levantou e olhou ao redor, percebeu estar num terreno desnivelado, com pequenas depressões e montículos. Depois de examinar esses últimos, viu que eram simplesmente uma grande quantidade de pedra calçada em argamosa e recoberta de grama. Concluiu que devia ser esse o local da comunidade dos Templários, que prometeu investigar. Tudo indicava que valia a pena usar o uso da pá. Provavelmente boa parte dos alicerces não estava a grande profundidade e desse modo uma luminosidade razoável se projetava no plano geral. Parkins lembrava-se vagamente que os Templários, aos quais este local tinha pertencido, tinham o costume de construir igrejas circulares e percebeu que uma série de saliências e montículos próximos a ele pareciam dispostos num tipo de círculo. Poucos são aqueles que conseguem resistir à tentação de fazer uma pequena pesquisa amadora numa área totalmente distinta da sua, a não ser pela satisfação de mostrar como teriam sido bem-sucedidos se tivessem se empenhado com afinco. Nosso professor, no entanto, ao mesmo tempo que sentia um pouco desse desejo mesquinho, estava ansioso por entender ao pedido do Sr. Disney. Então medeu com cuidado a área circular que havia observado e notou as medidas aproximadas na caderneta. Em seguida passou a examinar uma saliência oblonga, localizada a leste do centro do círculo, e a que, seu ver, parecia a base de uma plataforma ou altar. Numa extremidade do lado norte faltava uma parte da grama, removida por algum menino ou outra criatura fará no tarefa. Até que se poderia, pensou ele, esquadrinhar o solo e buscar evidências da alvenaria, e fazendo uso da faca passou a raspar a terra. E outra pequena descoberta se seguiu. Quando começou a escavar, uma porção de terra caiu para o centro, revelando uma pequena cavidade. O professor acendeu um fósforo depois do outro, na tentativa de ver que tipo de buraco era, mas o vento era muito forte. No entanto, ao bater nos lados a raspar a superfície com a faca, concluiu que o orifício de pedra era feito à mão. Era retangular e os lados dele profundo, mesmo que não fossem rebocados, eram lisos e uniformes. Não! Quando retirou a faca havia um ruído metálico, e ao introduzir a mão encontrou um objeto cilíndrico no fundo do buraco. Como era de se esperar, apanhou, e aproximando-o da luz que agora esmoecia rapidamente, pude ver que também era manufaturado. Um cilindro de metal de mais ou menos 10 centímetros e evidente de idade considerável. Quando Parkins se certificou de que nada mais havia nesse estranho receptáculo, já era tarde e estava escuro demais para se pensar em empreender qualquer outra pesquisa. Chegar a um resultado tão interessante e inesperado, que decidiu dedicar um pouco mais de luz. Do dia seguinte à arqueologia, estava certo de que o objeto que tinha agora a salvo no bolso, sem dúvida teria algum valor. Antes de iniciar a caminhada de volta à hospedaria, o professor dirigiu um último olhar ao panorama desolado e misterioso. Uma luz fraca e amarelada no oeste mostrava os campos de golfe, onde poucas figuras ainda visíveis moviam-se na direção da sede do clube. A atarracada Torre Martelo, as luzes do vilarejo de Alceste, a pálida faixa da areia, entremeada pelos quebra-mares de madeira negra, o mar curvo e murmurante. O vento do norte era impiedoso,
mas ficou para trás assim que ele se pôs a caminho da hospedaria Globo, fazendo aquele ruído de chocalhar ao andar pelos seixos. Chegou até a faixa da areia, onde, apesar dos quebra-mares que precisavam ser transportados a cada poucos metros, a caminhada foi bem tranquila. Um último olhar para trás, a fim de medir a distância que percorrera desde que se afastara das ruínas da igreja dos Templários. Mostrou-lhe que tivera uma companhia durante o trajeto. A forma era de uma pessoa bem definida, que demonstrava grande esforço para alcançá-lo, quase sem avançar. Quero dizer que, de acordo com os seus movimentos, parecia correr, mas que a distância entre ele e Parkins não diminuía fisicamente. Então, afinal, Parkins pensou e decidiu que tinha quase certeza de que não o conhecia e que seria absurdo esperar até que ele se aproximasse. Levando isso em conta, pensou a companhia de alguém, especialmente se fosse possível. Escolher seria bem-vinda naquela praia isolada. Nos seus dias, mesmo eruditos, tinha lido a respeito de encontros em lugares como esse, que mesmo agora seriam difíceis de se imaginar. No entanto, seguiu pensando no assunto até chegar em casa, e particularmente no encontro que capta a imaginação da maioria das pessoas, com alguma face de infância. Então vi no meu sonho que Christian tinha percorrido um trecho curto, quando avistou um demónio sordido atravessando o campo e vindo ao seu encontro. O que faria eu agora, pensei, se olhasse para trás e visse uma figura negra e bem definida, em contraste com o seu amarelo, e percebesse que possuía chifres e asas? Pergunto-me se deveria ficar imóvel ou fugir. Por sorte, o cavalheiro que vem atrás não é desse tipo, e parece tão distante quanto da primeira vez que o vi. Bem, nesse ritmo ele não conseguirá jantar na mesma hora que eu e, puxa vida, vai ser daqui a 15 minutos, preciso correr. Como era de se esperar, Parkins teve pouquíssimo tempo para se vestir. Ao se encontrar com o coronel durante o jantar, a paz, ou o máximo que o cavalheiro conseguia se manter nesse estado, reinou mais uma vez no peito militar, e nem foi afugentado durante as horas de bridge que se seguiram à refeição, pois Parkins era excelente jogador. Portanto, quando o professor se retirou, por volta da meia-noite, teve a sensação de que se aproveitara bem à noite, e que mesmo por 15 dias ou 3 semanas, a vida na hospedaria Globe seria tolerável sob condições similares. Especialmente, refletiu, se eu continuar a aperfeiçoar minha técnica de golfe. Ao percorrer os corredores, viu o engraxate da hospedaria, que parou e disse: "Perdão, senhor", mas quando estava escovando o seu casaco. "Agora há pouco alguma coisa caiu do bolso. Era um canudo ou coisa assim, senhor. Coloquei-o na cômoda, senhor, no seu quarto." "Obrigado, senhor." "Vai encontrá-lo na sua cômoda, senhor." "Sim, senhor." "Boa noite, senhor." A fala serviu para lembrar Parkins da pequena descoberta daquela tarde. Certa curiosidade levou-o a girar o objeto à luz das velas. Era feito de bronze. Agora podia-se ver e semelhante a um apito moderno. Para atrair cães, realmente era assim com certeza nada mais nada menos que um apito. Levou-o aos lábios, mas estava repleto de terra ou areia compactada, que não sairia com algumas batidas, mas precisava se desprender com a ajuda de uma faca. Caprichoso como sempre, Parkins retirou a terra, passando-a para um pedaço de papel que levou até à janela para sacudir. Era uma noite agradável e clara quando ele, ao abrir o batente, parou por um momento para olhar na direção do mar e observou um notívago parado na praia, em frente à pousada. Em seguida fechou a janela, um pouco surpreso diante do facto de que em Burston havia gente que ficava acordada até aquela hora. E de novo levou o apito para perto da luz. Ora, de certo havia marcas no objeto. Não apenas marcas, mas letras. Um pouco de fricção tornou bem legível a inscrição profunda, mas após pensar seriamente, o professor teve de admitir que o significado
O significado era para ele tão obscuro quanto os escritos sobre o mundo de Belsahar. Havia dizeres tanto na parte frontal quanto na posterior do apito. Um deles dizia: Falar furflé bis. O outro: Que é triste que venit. Preciso decifrar, pensou, mas suponho que meu latim esteja um pouco enferrujado. E pensar que não conheço ao menos a palavra correspondente a apito. A frase longa parece mais simples. Deve significar quem é este que se aproxima. Bem, o melhor jeito de saber é evidentemente tocar o apito para ele. Numa primeira tentativa apitei e parou de repente, assustado e ao mesmo tempo satisfeito com a nota que emitiu. Possuía a qualidade de alcance infinito. E apesar de suave de algum modo, ele sentiu que seria audível num raio de quilômetros. Era também um som que parecia ter o poder, que muitos perfumes possuem, de formar imagens no cérebro. Por um instante leve claramente a visão de um amplo espaço escuro à noite, onde batia um vento fresco, tendo no centro uma figura solitária, fazendo o que ele não saberia dizer. Teria enxergado melhor se a imagem não fosse obliterada por uma repentina lufada de vento contra o batente, tão repentina que o fez erguer os olhos, bem a tempo de ver um lampejo branco da asa de uma ave marítima do lado de fora das vidraças escuras. O som do apito fascinou-o de tal modo que ele não pôde deixar de experimentá-lo novamente, dessa vez com mais potência. A nota foi curta, praticamente inaudível, mais aguda que antes, e a repetição interrompeu o devaneio. E uma imagem se seguiu, ao contrário do que ele esperava. Mas o que é isto? Deus, que vento é esse tão forte que surge de repente? Que rajada terrível! É claro, eu sabia que o ferrolho da janela basculante não funcionava. Ah, foi o que eu previ. As duas velas se apagaram, e é o suficiente para destroçar o quarto. A primeira coisa a fazer seria fechar a janela. Durante 20 segundos, Parkins lutou com o pequeno batente e sentiu como se estivesse empurrando um ladrão robusto, tão forte era a pressão. De repente a pressão cedeu e a janela bateu e travou-se. Agora estava a reacear as velas e ver o prejuízo se houver alguém. Não, nada parecia danificado. Nenhum vidro da janela estava quebrado. Mas evidentemente o barulho tinha acordado pelo menos uma pessoa da hospedaria. Podia-se ouvir o coronel resmungando e andando sobre o assoalho do andar de cima. Mesmo tendo surgido rapidamente, o vento não cessou de uma vez. Lá se foi gemendo, passando o ímpeto pela casa, às vezes projetando um grito tão desolado que diria Parkins desinteressadamente. Faria algumas pessoas fantasiosas sentirem-se inseguras. Mesmo aquelas pouco imaginativas ficariam mais contentes quando o vento cessasse. Se era o vento, o entusiasmo pelo golfo ou as pesquisas na comunidade que mantinham Parkins desperto, ele não saberia dizer. Em todo o caso, permaneceu acordado, o suficiente para imaginar, como eu faço quando me encontro na mesma situação. Cada vítima de todos os tipos de distúrbios fatais, deitado ficava contando as batidas do coração, convencido de que o órgão fosse parar de bater a qualquer momento, e nutria graves suspeitas quanto ao funcionamento dos pulmões, do cérebro, fígado, etc. Suspeitas que tinha certeza se dissiparam quando surgisse a luz do dia, mas que até aquele momento recusavam-se a se afastar. Encontrou um pouco de alento na ideia de que alguém mais se encontrava na mesma situação. Um vizinho próximo no escuro não era fácil determinar a direção. Também se virava e se agitava na cama. No estágio seguinte, Parkins fechou os olhos e decidiu esperar que o sono chegasse. Mais uma vez, a superexcitação persistiu, agora de outro modo, criando imagens, e imagens surgem diante dos olhos fechados de alguém que tenta dormir e esperto crede, e quase sempre são tão pequenas e indefinidas que a pessoa precisa abrir os olhos e dispensá-las. A experiência de Parkins nessa ocasião foi exaustiva. Ele percebeu que a imagem que se lhe aparecia era contínua. Quando abriu os olhos, é claro, desaparecia,
mas quando voltava a fechá-los ele ressurgia e representava outra vez, nem mais depressa nem mais devagar do que antes. O que ele via era isto: uma longa faixa de praia de seixos contornada de areia, dividida aqui e ali por molhos negros que se projetavam na água. Um cenário de facto bem semelhante àquele da Caminhada das Artes, mas que, na falta de qualquer ponto de referência, continua.